Alguém já quer fazer alguma pergunta ou não? É assim, né? Bom, nossa reflexão da noite é de novo uma reflexão do Chico. Ela é bem curtinha. Vamos lá. Essa é a primeira parte da frase. A desilusão. O que é desilusão, pessoal? Desilusão, quando a sua ilusão se desfaz, ok? Como diria a moçada hoje, cair na real, né? Veja o que o Chico nos fala. A desilusão é a visita da verdade. Então, muitas vezes, né, falamos muito isso ali nas uniões antipáticas com relação a pessoas. Nos iludimos, criamos situações que não são verdadeiras, né? Construímos um verdadeiro castelo sobre a areia. Como a gente tem falado nas 2 últimas segundas-feiras, construímos a nossa felicidade em cima de coisas que são perecíveis, passageiras, materiais. E aí é isso que o Chico fala. A desilusão é a visita da verdade, quando a coisa aparece e surge na nossa frente. Tudo bem? Deu para entender? Ninguém gostou, né? A gente ouve essas coisas e fala, mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos seguir então com o nosso estudo. Pessoal, estamos lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Eu, na próxima segunda-feira, vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Cada parte, olha que interessante, nós temos o Livro dos Espíritos, que se divide em 4 partes. Cada parte do Livro dos Espíritos, depois, tem uma outra obra básica que fala só sobre aquela parte. Então, a parte primeira que fala de Deus, etc., depois nós temos o livro A Gênesis. A parte que fala de mediunidade, de mundo espiritual, depois nós temos o livro dos médiuns. Então é como se o Livro dos Espíritos fosse um pequeno resumo. E olha o tamanho do resumo, hein? 1009 questões, né? Então vamos continuar lá no nosso resumo, né? Parte 4ª. Estamos lá falando sobre o temor da morte, né? Então, só para a gente concluir, na semana passada, vou dar uma revisadinha rápida. A gente parou na questão 941, que diz o seguinte, que como é que a gente pode não ter medo da morte? Se a gente é educado, né? Todos nós, desde pequenos, saber que tem o quê? Tem céu e tem inferno. Se for bom é céu, se for ruim é inferno. Se for um, se for outro, é para o resto da eternidade, e isso nos bota medo da morte. Basicamente foi isso que a gente encerrou na nossa último bate-papo, na última segunda-feira, não é? Discutimos sobre isso, mostramos que não é bem assim, que nós temos um Pai soberanamente justo, bom, amoroso, misericordioso, e que a lei da evolução, a lei do progresso, é uma lei do Pai, e que ninguém vai derrogá-la. Então, estamos sempre nos melhorando, não existe sentença definitiva, não existe punição, e na verdade não existe muito menos punição definitiva, tá ok? Tudo é lei de causa e consequência, semeadura e colheita, e aquilo tudo que a gente tem falado todas as segundas-feiras. Tudo bem? Isso é um resumão da última segunda. Vamos seguir então. 942. Aí o Kardec pergunta para os espíritos, né? Pessoas não haverá que acham tanto banais esses conselhos para se fazer feliz na Terra? Que conselho? Gente, ser bom, focar sua felicidade em si mesmo, elevar o seu pensamento às coisas espirituais, não às religiões. A religião você escolhe a que você quiser. Escolhe a que couber melhor para você. Mas jamais deixemos de sermos espiritualizados. Acreditar que há uma vida espiritual, que ela segue, que ela não cessa. Ah, Paulo, mas eu não consigo acreditar em reencarnação. Ok, se acredita na vida após a morte,
está ótimo já é um ótimo começo. Não é? Então é disso que ele está falando. Mas não vai ter gente que vai achar esses conselhos aí bobos para ser feliz na Terra? Que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades. O que são lugares comuns? Aquilo que todo mundo fala toda hora e todo lugar. Né? Uma sediciosa verdade, uma verdade revoltante, uma verdade que nos choca. Né? E que digam que, afinal, o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Não é isso que a gente ouve falar? Então essa é a pergunta do Kardec. Tudo bem? Resposta dos espíritos. Há as que isso dizem e em grande número. Muita gente vai falar isso. Mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. A dieta aí não é essa de emagrecer, tá, pessoal? Mas a dieta dá uma receita. A pessoa está doente e o médico lhe dá uma receita, uma dieta. Elas querem se curar sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Deu para entender? A questão é aquele português, né, aquela gramática um pouco antiga, que coloca o sujeito no lugar do prenome oposto do particípio do passado do gerúndio. Então é por isso que a gente bota nos dias de hoje. Né? Então basicamente é isso. Sim. Como? Tem que ter reforma íntima. Tem que ter uma reforma íntima. Você tem que querer mudar. Não existe fórmula mágica. Vou falar aquela frase que ninguém gosta de ouvir. Não existem milagres nesse formato que a gente pensa o milagre. Que eu fico sentadinho aqui na minha cadeira, faço nada a vida inteira, ajoelho no milho, oro, e aí acontece o que eu quero que aconteça comigo. Gente, é lei do trabalho, é lei de merecimento, de causa e efeito, tudo é lei. Se não fosse assim, Deus não seria soberanamente justo. Porque se atende o Paulo, por que não atende o Nelson? E atende o Paulo e não atende o Nelson por causa das leis. Tudo bem? Então é isso mais ou menos que ele está falando aqui. Legal? Continuam com medo da morte? Vamos lá de novo, quem aqui tem medo da morte? Pode falar, pode falar. Quem não tem, ou é louco ou está escondendo o jogo, né? Então, pessoal, boa notícia, né? A morte não existe. Tá? Fica sossegado. É uma transição, é uma troca de roupa. É largar uma roupa e a vida nós somos espíritos imortais. Beleza? Gravou? Eu gravei, mas não acredito muito. Comece a frequentar uma reunião mediúnica que você vai ver. Tá bom? Bom, com isso então a gente encerra lá o temor da morte e vamos entrar no desgosto da vida, suicídio. Tema bom, né, para a noite de hoje, né? Falar de suicídio, desgosto da vida. Tá ok, vamos lá. Questão 943. De onde que vem, de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Vamos entender primeiro essa colocação do Kardec. Desgosto da vida. O que é um desgosto? Não tem vontade de viver, não acha nada bonito, não gosta. Descurtiu, como diria a moçada. Desgosto, descurtiu. Não estou mais afim. Eu não vejo nada de bom. Essa vida não sei o quê. Lembra o Hard, né? Ó dia, ó azar. Né?
Tudo para ele era ruim, né? Então é disso que o Kardec está falando assim, ó. De onde que vem? De onde que vem, pessoal? De onde que vem? Da cabeça, Andréia? Pensamento. Sim, do pensamento. Afinidade. Afinidade, que mais? Por que que a pessoa começa a pensar assim? Eu acho que ela vai entrando numa vibração baixa e acaba tendo influências também espirituais negativas que vão intensificando isso até não conseguir mais sair, né? Ok, boa. Ela vai entrando numa vibração baixa, vai tendo influências de espíritos de mesma sintonia, mas vamos antes. Mas vai entrando em vibração baixa por quê? Não vê mudança, não vê... Não vê propósito. Ele vê desgosto na vida. Que mais? Por quê, pessoal? Falta de fé. Falta de fé. Que mais? Desilusão. Hã? Desilusão. A desilusão. Começa a se deparar com a verdade. Acha que não acredita numa vida após a morte. E aí? Que mais? É tudo isso que vocês falaram. Mas a gente não vai gostar do que os espíritos vão falar para a gente. Já vou adiantar para vocês, tá? Efeito da ociosidade. Vamos calma. O que é ociosidade? Faz nada. Não tem um objetivo na vida. É uma ociosidade. Não tem um norte. Não tem um porquê. Não tem um para onde. Aí junta lá o que a senhora falou. Falta de fé. Por que falta de fé? É o que falaram aqui, ó. Não acredita em... Não acredita numa vida... Pessoal, vamos pensar como materialistas durante 3 minutos? A partir de agora, todos nós aqui vamos crer que 1, morreu, acabou. Pôs isso na sua cabeça? Primeira pergunta, o que vocês estão fazendo aqui agora? Porque se morreu, acabou, e a vida é uma só e o tempo é curto, é melhor a gente sair daqui correndo e fazer o quê? O que der na cabeça sem limites. Na verdade, a falta de fé tira o propósito, né? Tudo isso vai junto, né? A ociosidade, a falta do que fazer, a falta de objetivo, junta com a falta de fé, não acredita em nada e chega onde? Lá na saciedade. O que é saciedade? Não é que escreveram errado, não. Não era sociedade, escreveram saciedade. O que é saciedade? Querer mais. Hã? Querer mais. Não, saciedade é o contrário. Tô cheio de tudo. Olha só, quinta Ferrari. Quem anda assim? Pessoal, quem anda assim? A nossa juventude. Todo mundo tomando remédio anti-saciedade, remédio anti-ociosidade. Vai curar? Pro resto da vida? Não se fala mais de cura, se fala de combater sintomas, não é verdade? Ninguém fala que você vai tomar isso aqui por 3 meses para você ficar bom, né? Porque precisa mudar internamente, né? Então esse desgosto, essa perda de vontade da vida vem primeiro da ociosidade, falta de fé e da saciedade. Não tem objetivo na vida. Lembra que a gente falou que a prova da riqueza é uma das mais difíceis? Quantos milionários não vivem esse ócio? E essa depressão causada por esse ócio? Nada mais lhe dá prazer.
Nada mais lhe agrada. Tudo bem? Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, o que são essas faculdades, pessoal? Suas possibilidades. Uma habilidade manual, um canto, uma capacidade intelectual, uma capacidade de escrever, ouvir o outro. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Falar uma frase de um cara que não é espírita. Quem tem iPhone aí? O cara que inventou o seu iPhone, Steve Jobs. Steve Jobs, numa entrevista, falou assim: você quer não ter que trabalhar para o resto da vida? É fácil. É só você fazer uma coisa que você goste. Daí para frente não é trabalho. É disso que ele está falando. É real. Vê um fim útil nas suas faculdades. Ok? Até aí tudo bem? Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. O que são as vicissitudes, pessoal? Isso, são os BO da vida, as coisas difíceis, os problemas, os perrengues. Então, quando você tem fé, tem um sentido útil da sua vida, sabe para onde você vai, ou pelo menos tem um projeto que você quer, e onde você quer chegar, ou não, o tempo flui mais rápido, a vida fica mais fácil, tá? Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, quem se comporta dessa forma, usa suas faculdades com fim útil, suas aptidões naturais, para coisas objetivas, coisas que goste, coisas que são úteis, né? Vai ter esses dois elementos. Ele vai suportar as contrariedades mais fácil e vai trabalhar com uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Tudo bem? Eu? Causa de doença mental que a pessoa se suicida por, tipo, vivose, essas coisas assim. Não sei, orgânica, não sei. Nesses casos, assim. O que tem? Qual a que- pergunta? Não, assim, eu entendo assim, que nem as pessoas que têm a doença mental, que não conseguem lidar com os problemas e começam a pensar em coisas ruins, assim, ouvir vozes, ver coisas que eles falam que vê, não sei se é verdade. Isso tem a ver com tudo isso também? Mal ou menos. Ela está perguntando assim, e as pessoas que têm uma doença mental que não consegue se orientar? Bom, a pessoa, para não conseguir se orientar mentalmente, ela tem que ter realmente uma doença mental séria. Séria. Ouve voz? Pode ser uma esquizofrenia, são doenças, são psicoses, né, sérias. Tá? Aí um trata é outro. Né? A gente está falando de nós. Como eu falei na última segunda-feira, nós estamos chegando aqui aonde? Na pandemia de depressão. Pandemia de depressão. Gente, faz uma enquete com quem vocês conhecem e perguntem, não vou nem perguntar aqui porque as pessoas vão se melindrar. Quem é que está tomando alguma coisinha para ser feliz? Mas é um número assustador. Né? E eu gostava muito de uma charge que eu vi um tempo atrás, que eram duas moças e uma perguntava para a outra assim, o que você toma para ser feliz? A outra respondeu, decisões. Legal? Vamos continuar.
Aí a gente vai começar então a entrar no buraco mais profundo, né? Tem o homem o direito de dispor da sua vida? O que é esse dispor? Não quero mais essa vida aí. E aí? Se ele tem o livre-arbítrio, ele pode. Tem o direito? Pergunta é, tem o direito? Vou perguntar diferente. Ele pode? Pode. Podemos, mas não deve. Então tem o direito? Tem o direito ou não tem o direito? Ele tem o direito, mas isso não vai ser algo bom, mas ele tem o direito. Não, direito não, ele pode. Mas ele não deve. Não deve. Isso aí. Ter o direito, gente, é fazer uma coisa que lhe compete, lhe é permitido, né? E não é o caso. Mas ele pode? Pode. Gente, ele pode fazer o que é? Nós temos o livre-arbítrio, como já falaram aqui. A semeadura é? Cadê o coro? A semeadura é? E a colheita é? Pode dispor da vida dele? Pode. O que ele vai colher? Já falaram aí umbral, né? Vamos lá. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. É por isso que nós espíritas, é por isso que nós, a doutrina espírita, somos contra, inclusive, da eutanásia. Há uma pergunta muito específica sobre isso, mais para trás, bem lá para trás, onde Kardec pergunta, falou, uma pessoa que está ali na beira do leito de morte, já está para lá de Bagdá, será que não seria viável a gente... Resposta dos espíritos. O dia e horário da desencarnação de uma pessoa, somente a Deus compete. 2, muitas vezes, naquele último segundo de vida, um gesto, um pensamento, um arrependimento, pode poupar aquele espírito de várias encarnações. Então é só por isso. Paulo, mas a eutanásia nesse caso, ela não é a mesma coisa, por exemplo, desligar aparelhos. Ou é? Então, aí há uma questão que a gente já discutiu aqui no passado. Não, a gente já discutiu. Hoje, nós temos aparelhos médicos que criam uma vida artificial. Então, por isso que Eutanásia, eu diria mais propriamente, quando você faz uma injeção letal, quando você toma alguma atitude no sentido de cessar a vida. Né? Sempre falamos aqui, se vocês fossem a família do Schumacher, vocês desligariam as máquinas? É uma questão individual para cada um. Porque não compete à pessoa, porque ela está no estado vegetativo, né? Ela está na erraticidade, Mas ela não está, né? ela está na emancipação. Acaba sendo uma responsabilidade dos familiares, né? E aí como que fica isso diante, né? Pois é. Não seria bom para o espírito explicar? Como? Não seria bom para o espírito explicar Então, a matéria? você fez uma ótima pergunta, Daniel. E eu, sinceramente, não sei responder essa questão. Pergunta é, vamos dar esse exemplo, né? Vamos imaginar que exista uma pessoa há 30 anos em coma, mantido por aparelhos. Como é que está o espírito dessa pessoa? Ele está morto? Não. Ele está em coma? Não. Ele está emancipado. Ele está ativo. Porém, ele não está na erraticidade. Ele está onde? Lá e cá. São recursos que até pouco tempo atrás Não tinha, não né? tinha, a pessoa teria morrido. Exatamente. E aí fica segurando a pessoa aqui. Aí, pessoal, é uma prova para cada um que passar na situação. Eu tenho a minha convicção. A de vocês, não sei. Sem falar com alguns relatos que a gente sabe, né? E a gente escuta, que aquela pessoa que está enferma nos seus últimos momentos, às vezes ela aguarda, se segura para esperar a visita do último familiar.
Isso, exatamente. Ocorre. E a parte. Exato. Tem de tudo um pouco, pessoal. Agora, 40, 20, 15 anos, 5, 10 anos, né, num estado vegetativo. Ô Paulo, esses espíritos estando lá e cá, tanto aqui quanto na cidade, não teria como a espiritualidade, vamos dizer assim, tentar, não um convencimento, mas uma decisão do espírito de estar lá? Não pode interferir no livre-arbítrio. Então é da pessoa que está aclamada. Né? Peraí, aqui, ó. Fala, Fer. Mas Deus sabe exatamente o momento certo, pode se inventar o que for, se for o momento certo. Então, Deus sabe o momento certo de fazer a desencarnação. Aí a máquina, como é que chama? O marca-passo não para de dar choque no coração. A máquina de respirar não para de respirar. A máquina de filtrar o sangue não para de filtrar o sangue. Eu tenho muitas dúvidas. Pessoal, é uma dúvida para gente fazer uma semana de debate aí. Vamos seguir, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Quem quer perguntar aqui? Fala. Morte cerebral. Pelo nosso direito... Isso. Pelo nosso direito, já os nossos trabalhadores da casa já nos ajudaram no passado, que quando se decreta a morte cerebral, os médicos desligam o aparelho. E para isso existe também medição. Né? Tá bom? Não sei se já desligaram o aparelho de alguém com morte cerebral e ele voltou. Eu acho que não, né? Mas vamos seguir? O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Preste atenção nessas duas palavrinhas aí. Suicídio? Então existe um suicídio que não é voluntário? Vamos lá. Então ele está falando que dispor da vida não é um direito nosso, só assiste a Deus, e que o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Quando eu quero me suicidar. Voluntariamente, eu vou me suicidar. Ok? Não é a hora que ele se arrepende, ele quer voltar e já não tem mais jeito? Depois que suicidou, não vai voltar para lugar nenhum, mas tarde demais, né? Ele se arrepende, mas aí já acorda, já apertou. Tarde demais, né? Como diz a frase, a Inês é morta, né? Mas aí o cidadão também é morto. Aí o Kardec pergunta, peraí, opa, para um pouquinho. Não é sempre voluntário o suicídio? Não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Então não é sempre voluntário o suicídio? Não? Muito bem colocado. O estilo de vida que você tem ao longo do tempo. Então, se você faz uso de álcool, drogas com recorrência, você está aos poucos. Legal, só que é voluntário, mas é culposo. É o chamado, no Espiritismo chamamos de suicídio indireto, mas ainda assim é suicídio. Existe algum suicídio, ele é voluntário culposamente. Por quê? Porque no fundo... Ninguém pensa, na verdade, né? O objetivo da pessoa não é se matar. Não é. Vai fazendo aos poucos. Mas ela sabe que aquele tipo de substância tóxica que ela está ingerindo é pernicioso? Sabe. Ela sabe que ela pode ter uma overdose de droga? Sabe. Ela sabe que bebendo muito e dirigindo pode acontecer o pior? Sabe. Pessoal, para Deus, não tem mimimi. Ele sabe, mas acredita que não vai acontecer. Então, mas eu diria diferente. Sabe, mas corre o risco de acontecer. Mas não vai acontecer comigo, né? Essas coisas só acontecem com os outros. Né? Beber e bater o carro na estrada só acontece com os outros. Né? Vamos lá. Não é sempre voluntário suicídio? Ele responde com um exemplo aqui que vocês vão matar de cara.
O louco que se mata não sabe o que faz. Mas tem que ser louco, tá, pessoal? Tem que ser louco, rasgar dinheiro, né? E se matar, né? Tudo bem? Então é um exemplo de quando o suicídio não é voluntário. Tá bom? E ele vai explorar mais isso daí. Opa, 945. 945. 9. Aí ela vai ter que editar, é minha vingança. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? O que a gente já falou sobre o desgosto da vida? Ah, nada tá legal, não gosto de nada, eu tô com muito dinheiro no banco, não sei o que fazer com isso, eu não trabalho, acordo 10 horas da manhã, aí eu como, eu bebo, minha vida é vazia, vou me matar. Por quê? Porque a vida não faz sentido para ela, não é? E aí? O que a gente deve pensar disso? Insensatos. Por que não trabalhavam? E não fizeram alguma coisa de útil? Por que não foi fazer uma caridade? Divaldo, né, quando estava encarnado, falava muito isso. Você está muito solitário? Está muito sozinho? Ele usava a frase, o solidário jamais será solitário. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma caridade. Ah, mas dá trabalho, né? Então eu vou continuar aqui na minha depressãozinha, lamentando a vida. Né? Como eu sempre falo, vai num hospital oncológico. Né? Vai lá ajudar as pessoas que estão necessitadas. Tá? Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Quem rala, e o desgosto é porque o esforço é sempre ao extremo. Já vamos chegar nessa aí também. Kardec foi bom, ele perguntou tudo. Ela está falando assim, e aquele que rala e não vai? Né? Também fica desgostoso da vida, né? Cansa. Calma que nós vamos chegar lá, aguenta um pouquinho. Acho que a gente consegue chegar hoje. Pessoal, questão 946. Trabalhar com diretor, né? É difícil, né? Trabalhar com diretor de arte aqui, né? 946. E do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete, ou seja, quem está se matando, as misérias e as decepções deste mundo. E aí? Ah, coitado. Não é assim que a gente pensa hoje? Filosofia do coitadismo. Muito cuidado com isso. Puxa vida, coitado, né? Só se deu mal, né? Ai, suicidou-se, né? Porque... O que vocês acham? Ainda tem falta de fé. Que mais? Vai fazer parte das provas. Que quem foi que se comprometeu a fazer? O próprio. Não é isso? Vamos ver a resposta dos espíritos. Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Como diz uma música do Rapa, tá ruim para você, mas também tá ruim para mim. Tá ruim para todo mundo, o jogo é assim. Vamos citar o Rapa aqui, né? Acho que é Marcelo D2. Pessoal, vivemos num mundo... Não. Vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos aqui para quê? Evoluir como? Evoluir aprendendo coisas novas e consertando os erros que praticamos. Provas e expiações. Testes e consequências dos nossos atos. Tudo bem? Quem aqui não passou um perrengue na vida? Quem aqui não passou
pela perda de um ente querido. Quem aqui não perdeu um emprego? Quem aqui não teve um cheque especial dentro do limite? Quem aqui se matou? Graças a Deus, né? Espero que não, né? Pelo menos dos que estão sentados, não. Os outros, a gente tem alguns visitantes aí. Então veja, quando ele coloca essa frase, pobres espíritos, nesse sentido de diminuir, a espiritualidade nunca diminui ninguém. Mas são realmente espíritos mais frágeis. Pobres de fé. Lá atrás também, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre a encarnação, sobre a reencarnação, né? Ele pergunta, a gente está até comentando isso outro dia, né? Olha, a pessoa engravidou, o espírito pode desistir? Pode, ele pode desistir. Acontecem os abortos naturais. Né? Por quê? Porque o espírito que ali estava pronto para iniciar falou, acho melhor não vai dar não. Ele escolheu errado. E nós, quando encarnamos, né, a doutrina fala isso, muitas vezes pedimos provas das quais a gente não vai suportar. Pô, Paulão, mas como é que deixam? Eles aconselham. Falou, você tem certeza que você quer que morra seu pai, sua mãe, seu cachorro de estimação e você perca tudo? Essa prova é essa que eu... Irmão, isso vai ser pesado. É essa que eu quero. Livre. Tudo bem? Nenhum espírito é obrigado a reencarnar. De forma nenhuma. Na verdade, as programações de reencarnações são suaves parcelas do cartão de crédito. Mas a espiritualidade não pode negar isso, uma vez que a falha é quase que 100% certa? É também uma prova para esse espírito. Fala, nós não estamos falando para você que não vai dar certo, mas eu quero. Mas eu quero. Tá bom, irmão. Ela não pode negar, porque senão ela interfere na decisão, né? Interfere no livre-arbítrio. É lógico que existem coisas que o espírito realmente não está pronto que não são permitidas. Existem, às vezes, alguma correção muito pesada que ainda não é o momento daquele espírito. Mas dentro do que lhe é proposto, uma prova difícil, ele pede. E muitas vezes sucumbimos. E no plano espiritual é encorajado. Então, porque se você também passar nessa prova super difícil, quanto que você tem de ganho espiritual passando por uma prova tão difícil? Tem muito. Né? Só vira e rezar. Oi? Nem reza. Pois é. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Isso é uma frase dura, hein? Uma frase dura. Tradução: não tem mimimi. Se comprometeu? Vai fazer? Você tem todo o suporte do mundo. Mas você ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu, não vão cair do céu. É o vitimismo, né? Vitimismo. Ela se vitimiza pela situação que ela está, sendo que ela poderia sair daquilo. Né? Não é uma grande fraqueza? O vitimismo não é um grande argumento para você não fazer? E colocar a culpa no outro. E exatamente, terceirizar em alguém. Porque você é vítima sempre de alguém, sempre de um terceiro. Na verdade, você está sendo vítima De você mesmo. de si mesmo. Né? Mas quando a pessoa está sem energia e sem coragem e pede auxílio, ela está ciente disso, ela também pode ser ajudada. Então, ela sabe, mas cadê a fé? Não acredita em nada. Eu acredito que eu vou usar um pé de coelho e tudo vai dar certo. Coitado dos coelhos, né? O primeiro a ter azar são eles. Né? Ou espera que alguém tome a frente por ela. Faça por ela. Então, aí a gente volta lá no começo. Pessoal, se espiritualizem. Entendam que a vida material é passageira.
Que nós temos uma vida imortal maravilhosa. Né? Vai falar, mas a pessoa não sabe. Quantas casas espíritas hoje tem palestra? A pessoa vai procurar? Quantas igrejas tem missa? Quantas igrejas evangélicas? E a pessoa fica onde? Deus ajuda os que sofrem, não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Foi para isso que a gente veio. É para isso que nós estamos aqui. É disso que essa vida é composta. Ah, Paulo, mas não tem um jeito de eu ficar melhor? Tem um jeito super fácil, super simples. Qual? Começa agora, imediatamente, a fazer o bem. Paulo, mas do que ela falou, eu acredito, aí pessoalmente, que quando a pessoa ela é mais ignorante nisso tudo, porque nem todo mundo tem o mesmo nível de entendimento da doutrina, das leis de Deus, e eu acho que dessas pessoas que sabem menos, também é exigido menos. Né? Eu acho que nós, como conhecedores da doutrina, e, enfim, não só do Espiritismo, mas também outras religiões, vai ser exigido muito mais de nós, porque nós temos essa noção de tudo. Então, tem um carinha chamado... Conforme a sua obra. ia falar isso. Tem um carinha chamado Jesus que falou a cada um conforme a sua obra. É isso. Nós não precisamos ser doutos na doutrina, nós temos que ser bons. Eu posso saber de cor o livro dos Espíritos, 5 livros da doutrina. Se eu sair daqui e maltratar meu vizinho, vai tudo por água abaixo. E vai ser exigido mais de você, né? Você vai responder mais. Aí é o que a sua falou. Cadê a mudança interior? Ela falou uma coisa que é verdade. Tem gente que só vem... não vou falar isso. Não vou falar. Mas assim, as pessoas só procuram o auxílio quando estão ruins. Na hora de fazer a sua manutenção e se manter bem. Por quê? Porque acham exatamente como a sua falou. Cai do céu. Né? Eu vou lá na casa espírita, tomo um passe, tô ótimo a semana inteira. Sai lá, buzina pro cara, dá uma fechada no outro, briga com a professora na escola. Né? Fez o quê? Aliás, eu postei hoje no grupo dos trabalhadores da casa um videozinho muito interessante de 2 obsessores, um obsessor já antigo e um obsessor novo tentando atacar uma pessoa. Eu falei, hoje nem vai, porque hoje ela vai para um lugar chato, o obsessor novo vai para onde? Aí mostrou casa espírita, né? Eu falei, dá um tempo. Aí ele falou, não, vamos entrar lá. Ela falou, mas vamos entrar lá. Ele vai, não consegue entrar na casa espírita. Né? Falou, você vai ter que esperar porque você não entra aí. Eu já fui convidada, mas não quis entrar. Aí a hora que a pessoa sai toda iluminada, assim que a pessoa sai toda iluminada, que tomou um passe, o obsessor novo vai de novo. Agora eu pego ela, bate de novo e não consegue. A outra fala assim, não, calma. Mulher sai da porta da casa espírita, chega na calçada, tromba com o rapaz que estava olhando o celular. Ó, sua besta quadrada, seu danado, tá pensando que você é cego, não sei o quê. Toda aquela luz dela sumiu, aí o obsessor falou assim, agora é a hora. É isso. É assim que nós somos, infelizmente, né? Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Sermão da Montanha? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Bem-aventurados os aflitos, que serão apaziguados. É isso. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. Exatamente. Vai cair do céu. Eu ajoelho aqui, vou rezar bastante, vou rezar muito, vou rezar de novo, vou continuar rezando, mas eu continuo brigando com o vizinho por causa da folha na calçada. E aí você espera um pequeno milagre. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou fortuna
para servir de linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento. Pode dar uma sortezinha, né? Mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras, o vazio dessas palavras. Ou seja, pessoal, ninguém escapa da lei. Merecimento, trabalho, lei de afinidade ou de sintonia, tá? Lei de sociedade. Também não adianta querer se isolar da sociedade. Temos que viver em sociedade. Estamos aqui para aprender a conviver com as pessoas diferentes. Tá? É isso. Tudo bem? Não vou começar a próxima porque não vai dar tempo. Pergunta, gente. Ele vai ainda aprofundar nas próximas em algumas outras modalidades de suicídio. Tá? Tem algumas bastante interessantes, inclusive. Então, eu estou pensando ainda, não é polêmica. Eu estou pensando no suicídio ainda não voluntário, né? Você só deu exemplo de loucos. Uhum. Eu estava pensando aqui, e a guerra? E o japonês kamikaze? Isso é voluntário, né? É voluntário? Ô, O cara obriga o cara a ir no avião a se jogar. não obriga não. Não obriga não. Falou, se não for eu te mato. Então me mata, porque eu vou morrer mesmo. Ué, vai acontecer o quê? Vai ser preso? Vai ser preso. Você se matou? Eu tenho certa dúvida. O que ele quer dizer que tem condições, situações na vida Sim. que você, às vezes, está impelido a fazer alguma coisa. Sim. Então, mas no caso do kamikaze é suicídio voluntário. Ele aceitou a ideologia. Ele aceitou a ideologia. Então Aí. foi voluntário por parte dele. Até porque senão na última hora que ele está chegando com o aviãozinho, ele fazia assim, ó. Errei! O porta-aviões, né? Isso não tem essa dúvida. Eu tinha Bem lembrado. Ele aceitou a ideologia, ele está convicto de que aquilo é uma morte honrosa, porque é cultural, inclusive. Né? É cultural da cultura mais antiga do Japão, que ainda perdura em suicídios até hoje no Japão. Não, esses caras que. Homem-bomba. Homem-bomba. As torres gêmeas, eles aceitaram. Suicídio. Eles acreditavam naquilo, né? Suicídio. A causa é justa? Ah, ele é. Então, para ele só, né? Ah, e o tanto de gente que ele leva junto, né? Não é só um suicídio, ele não está tirando a própria vida, ele está tirando a vida de muita gente. Exatamente. Fala, Wagner. Nós não vimos aqui semana retrasada, e o rapaz levou todo mundo na guerra, Da Ucrânia. Então, mas não era um suicida, né? Nós socorremos aqui nessa casa, umas 2 quartas-feiras atrás, um comandante com uma tropa. Todo mundo morto. Todo mundo junto. Mas é uma condição de guerra. Esses foram obrigados, né, a estar num combate. A gente está falando do suicídio, aquele que tira a própria vida. Né? E você dormir dirigindo? Depende. Depende. Né? Você estava muito cansado? Não era para você ter parado? É um suicídio indireto. Vou fazer uma pergunta diferente. Volante é lugar de dormir? Poderia ter parado? Né? Eu gosto sempre de usar isso aí, porque tem muito. Aquele que bebe até fazer bobagem e se mata num acidente. Né? Ele bebe bastante, pega uma moto, entra na Washington Luiz na contramão a 140 por hora. É um suicídio? Mas estava bêbado. Aí tem uma questão do direito, né? Mas a gente não vai falar do direito aqui. Tem a embriaguez pré-ordenada, né? Que a pessoa bebe para fazer aquilo. Né? Eu quero me suicidar, não tenho coragem, eu me embriago e me suicidio. No nosso direito, é um agravante. Né? E nas leis divinas, é um agravante. Fala, Paty. Dentro da medicina, 1 minuto. alguns casos depressivos são químicos. São perdas de alguns tipos de hormônio que a pessoa tem, e aí ela se torna
quimicamente, né, depressão, um quadro depressivo. Por mais que ela tente, ela só com o uso de medicação, em alguns casos a depressão ela se torna bem profunda. Como é que é visto isso? Porque não é porque ela quer, tecnicamente, né, pela medicina diz que é uma questão química. O corpo dela tem uma baixa serotonina, não sei qual é o nome aí do hormônio da felicidade. Não posso responder pela medicina, mas posso falar pela doutrina. Não, pela doutrina, porque Primeiro, é um olhar, né, médico, não somos aquilo que pensamos. O que fez essa alteração química do cérebro dessa pessoa? muitas vezes é uma situação pós-traumática bem severa, um estupro, Pensamento? uma violência muito grave. Normalmente tem uma violência bem grave aí que aconteceu. Aí então você está colocando uma nova situação. Né? Para tudo isso existe tratamento. No consultório eu vejo bastante casos assim, de pessoas com trauma e que... Né? O estresse pós-traumático. Né? Mas, quando a gente estuda a parte fisiológica pela doutrina, a gente vai ver que o que rege todos esses hormônios é o quê? É o nosso cérebro, é o pensamento. Se você não aconteceu nada com você não teve nenhum trauma, nem nada, mas você começar depressão, qual é o efeito físico da depressão? É a sua alteração hormonal. Quem foi que causou isso? Você mesmo com a sua conduta de pensar. Né? Vai precisar de medicação? Vai. Né? Vai. Mas quem é que se colocou nisso? Agora, se você falar que há uma doença onde o corpo automaticamente para de fabricar serotonina, oxitocina, que são os hormônios ligados à alegria e ao prazer, você fala, ok, né? Mas normalmente é o indivíduo que se leva a isso. Por esses pesares, por essa questão mental, espiritual. Né? E tem gente que não tem problema nenhum e consegue entrar nisso. Que é o que ele falou, ociosidade, falta de fé, uma vida inútil. Tudo bem? Gente, mais nada? Então, muito obrigado a todo mundo. Até a próxima segunda-feira.